E aí, tudo bom? Cara, eu nem preciso dizer que Bomberman foi uma franquia que a maioria das pessoas já jogaram pelo menos uma vez. E não foi à toa, Bomberman é um jogo simplesmente atemporal e bastante visionário. Mas nem sempre foi assim. Os desenvolvedores precisaram de umas bizarrices para chegar nessa obra-prima. O vídeo não é especificamente sobre isso, então eu vou falar bem por alto. Rakudan Toko foi lançado em 1983 para os PCs da época. Dá pra dizer que foi o pai desse conceito que os demais jogos iriam seguir depois. Esse jogo é de uma época bastante confusa, então o design e até mesmo a história não são lá tão normais assim. Aqui você controla um carinha chamado Eric, e você precisa derrotar esses vilões que são balões. Eles são balões. E só, você consegue perceber que o jogo é bastante inspirado em Pac-Man. E é mesmo, ele segue mais ou menos essa mesma lógica de labirinto e inimigos que você precisa destruir ou evitar. Mas, cara, que jogo tenebroso. O personagem faz um som de passos aterrorizante. Olha, eu não sei você, mas isso me deixou extremamente desconfortável. Isso não é a única coisa bizarra desse jogo. O fato de tudo ser muito travado, os inimigos serem tão abstratos e até a animação de quando você leva dano deixam esse jogo ainda mais estranho. Sério, olha isso. O Eric simplesmente começa a definhar, cara. Nossa, isso é muito estranho. Enfim, eu só quis mostrar como foi um pouco da origem dessa série de jogos. Ainda tem mais um que eu quero falar sobre. Esse já é um pouco, na verdade, muito mais parecido com a proposta de Bomberman que eu e você jogamos. Esse é, definitivamente, os primeiros passos de Bomberman como a gente conhece o jogo hoje. Ele foi lançado em 1987 pela Hudson, a mesma que fez os jogos futuros. E, sinceramente, o jogo não só tem uma cara de tech demo, como ele é de fato uma tech demo. Temos um cenário sem vida, inimigos simples, desproporção do cenário em relação aos personagens e mais sons estranhos de passos. Pelo menos esses não são tão desconfortáveis quanto do primeiro jogo. Bem, o jogo no geral é um grande nada, como eu disse, uma tech demo. Mas uma coisa legal é que, não sei se percebeu, mas a musiquinha marcante de Bomberman já estava presente aqui nesse jogo. E o jogo prosseguiu muito bem aqui mesmo no NES com Bomberman 2. E enfim, chegamos à série de jogos que eu me propus a falar nesse vídeo. Eu tô falando de Super Bomberman. Eu quis mostrar esses jogos mais antigos para que ficasse mais clara a evolução que houve nesse estilo de jogo, e como isso transformou Bomberman em um gênero de jogos atemporal. Alguns chamam até de pai do Battle Royale por causa do modo multiplayer. E eu vou falar sobre isso também. A gente começa, obviamente, pelo primeiro jogo. Estamos falando aqui de Super Bomberman 1, ou só Super Bomberman, lançado em abril de 93. E eu não posso começar esse jogo sem observar que aqui mantiveram essa tradição de sons esquisitos de passos, cara. Eu sei lá o que eles quiseram passar com esse barulho. Parece até o som de um tênis novo andando no shopping. Na minha opinião, foi aqui que Bomberman começou a ser uma obra de arte, literalmente. Os inimigos têm um contraste perfeito com o cenário, os blocos que você destrói também. Olhando daqui, nem parece que esse jogo já foi algo tipo isso. Pois é, Bomberman teve que andar para que Super Bomberman pudesse andar também. Uma coisa curiosa são esses inimigos de uma das primeiras fases. Eu sei lá, eu só gosto da animação deles, dessas anteninhas se mexendo, acho um negócio bem fluido, bem clean. Um inimigo que não tem como odiar é essa bola, cara. Ela simplesmente muda a rota independente de ter colidido com alguma parede, que é o que a maioria dos inimigos fazem. Eles seguem uma linha reta até colidir com alguma coisa e mudam de direção. Mas essa bola simplesmente começa a ir na direção onde você plantou a sua bomba e simplesmente devora ela.
Então você precisa calcular muito bem a distância para dar tempo da bomba explodir antes de ser devorada. E tem que ser 2 vezes, tá? Porque esse inimigo precisa de 2 hits para ser derrotado. As demais fases do jogo são muito bem feitas em questão de design, embora eu não tenha tempo para falar de todas elas. Os chefões também são legais e não são tão difíceis se você tiver alguns power-ups mais roubados do jogo, como a bomba relógio, por exemplo. O design deles é tão excêntrico quanto bonito, e as batalhas têm padrões de combate bem interessantes que deixam o jogo mais divertido, porque você vai estar sempre dando de cara com um chefão com padrões de ataque diferente do anterior. E quando você termina o jogo, aparece essa cena dos Bomberman se juntando e derrotando os caras malvados. É basicamente isso, a história não é muito complexa, sabe? É algo só pra dizer que tem uma história ali no jogo. E aqui temos o nosso multiplayer, com vários sons de tênis arrastando no shopping. Não dá pra dizer que esse tipo de multiplayer não está muito além da época, até porque ele é feito e adorado pelas pessoas até hoje. Realmente foi uma jogada de mestre dos desenvolvedores. E nessa época o balanceamento não era lá uma preocupação tão pesada quanto é hoje, sabe? Tanto é que tem um power-up que na verdade te dá alguns debuffs aleatórios, e ele tem a chance de te deixar muito rápido, te deixando extremamente desengolçado. Mas quando a máquina pega ele, só vira vantagem, porque os movimentos dela são calculados, então não tem como ela sair esbarrando por aí, e ela fica extremamente quebrada por causa disso. Super Bomberman 2 já nos traz um pouco mais de narrativa. Aqui um grupo de 5 ciborgues basicamente sequestram Bomberman e você precisa reconquistar sua liberdade. Uma coisa muito legal é que Super Bomberman 2 traz um estilo de mapa bem diferente que você não vai ver em alguns jogos no futuro. É esse conceito de mapa mais aberto, te dando uma sensação de que o jogo é maior ou que tem algo a ser explorado. Os inimigos são bem fora do comum, você tem desde um bicho que se parece com um pica-pau, um bicho que te puxa pra ele e esse Moai bolado aí. Claro, isso só nas primeiras fases. Aqui o jogo repete a fórmula de chefões bem singulares e com padrões de ataque únicos. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar no começo é que aqui o jogo finalmente largou mão dos sons estranhos de passos. O Bomberman agora anda sem fazer nenhum barulho. Derrotando esse chefe com um design bastante coerente em relação ao jogo, você consegue escapar voando pelo espaço e os créditos sobem. O multiplayer, bem, não tem muito o que falar, é basicamente igual ao do Super Bomberman 1, então é isso. Super Bomberman 3 é um jogo meio controverso pra mim e eu vou explicar o porquê. A história começa basicamente com os 5 ciborgues derrotados do jogo anterior sendo reconstruídos por um vilão. Eles vão pra Terra e separam ela em 5 pedaços de pizza, e cabe a você devolver à Terra sua forma original. E é aqui que começam as minhas reclamações. O design do jogo claramente sofreu uma queda de qualidade. Isso na minha opinião, é claro. E pior que isso, o jogo é meio lento, você sente o seu personagem mais lerdo do que o normal, e isso acaba estragando um pouco a gameplay. Pelo menos foi o que eu senti jogando depois de ter jogado os outros jogos da série. Agora, uma coisa que aconteceu aqui em Super Bomberman 3 que fez com que o jogo não possa ser considerado lá tão ruim assim, são a criação das montarias. Isso, os ovos que você pode chocar e ganhar uma montaria com habilidades únicas. Isso sim é um baita mérito. No jogo você tem 6 chefes no total. O primeiro é essa raposa que se transforma em um fogo, sei lá. O segundo é esse vulcão. O terceiro é essa tartaruga muito da hora. O quarto são esses cactos e o quinto é essa princesinha. E também tem o vilão que consertou os chefes anteriores. Derrotando todos, você basicamente salva a Terra. O multiplayer desse jogo é bem legal e diferente dos anteriores, aqui você pode usar as montarias e alguns personagens com sprites diferentes. A gente prossegue com o Super Bomberman 4, aqui o cérebro do vilão do jogo anterior meio que conseguiu escapar daquela explosão com vida. Agora o Bomberman viaja no tempo para enfrentar os caras que ele convocou. O jogo não tem muito a reclamar, além do estilo de arte igual ao do Bomberman 3, no caso o Super Bomberman 3. Você já não é lerdo igual no jogo anterior, então isso é um ponto positivo. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é o fato de que você explode os coitados dos dinossauros e ainda monta em cima deles, sabe? A exploração dos animais aqui é outro nível. Mas uma coisa muito legal desse jogo são essas escotilhas que você explode e libera um amiguinho pra ficar te ajudando durante a fase. Sério, eu não me lembro de ter visto isso em nenhum outro Super Bomberman. O jogo tem muitos chefes, então eu vou citar apenas 5 deles. O primeiro é esse negócio aí que eu nem sei dizer o que se parece. O segundo é esse cavaleiro brabo com canhões nas mãos. O terceiro é um X1 com essa garotinha aí, e o quarto é esse bicho do exército super da hora.
Também tem o vilão do jogo anterior, dá pra ver que só restou o cérebro dele, né? No final, você derrota ele, manda ele pro espaço e tudo volta ao normal como se nem tivesse acontecido. É uma parada bem de viagem no tempo mesmo. E um detalhe legal é que você pode usar os poderes dos personagens no multiplayer, e eles gritam igual um bebê quando são atingidos. Eu sei que elogiar o último jogo é meio clichê, mas não tem como, cara. Esse aqui é o GOAT de Super Bomberman. Super Bomberman 5. A história é basicamente um vilão que libertou uns caras barra pesada da prisão e agora Bomberman e seus amigos vão em uma jornada para derrotar eles. Aqui a gente tem o auge da direção artística dessa série de jogos. O melhor multiplayer que inclusive suporta 5 jogadores ao contrário dos jogos anteriores que só deixavam 4 na arena. A única coisa meio chata são os chefes. A gente não tem mais os bichos grandes e máquinas para derrotar. A maioria são X1s com os personagens do jogo. O primeiro é esse cachorro, confesso que já aqui eu fiquei meio travado. O bicho deixa várias minas plantadas e você precisa decorar ou passar por elas bem rápido para não entrar na área de dano dela. E fica pior se você não derrotar ele de primeira, porque o cenário vai ser destruído, sendo mais difícil de encurralar ele e dando mais terreno para ele plantar as minas. O segundo é esse cara roliço aqui e eu não sei muito bem qual é a peculiaridade dele, ele só coloca bomba também e você tem que derrotar. O terceiro é esse cara aqui. Não sei o que falar dele. O quarto é esse cara da bandana, e essa é bem difícil, cara. Você tem esses canhões que lançam labaredas de fogo gigante, e você pode redirecionar elas, mas cuidado, porque ele também pode redirecioná-las pra você. E chegamos no último chefão. E finalmente temos uma máquina gigante para destruir aqui. Ele tem uma nave que fica tirando bombas, só isso, não é nada muito criativo como nos jogos anteriores. Você derrota ele, volta pra casa e o melhor jogo dessa série termina. Agora resta se divertir no multiplayer, porque eu duvido que mais de meia dúzia de pessoas tenham tido o saco de zerar esse jogo. E esse é o vídeo basicamente, eu só queria mesmo falar sobre essa série de jogos que eu considero uma das melhores do Super Nintendo inteiro, cara. Comparando com qualquer outro jogo meio arcade, eu acho que Super Bomberman, sem sombra de dúvidas, se sobressai, até porque é um modelo de jogo que é usado até hoje, então é um negócio muito atemporal, cara, ele estava muito além da barreira da própria época. Se esse vídeo der certo, pode ser que eu grave sobre outros jogos de Bomberman para outras plataformas e outras gerações também. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que goste, eu espero que tudo dê certo.